A paz do Senhor Jesus Cristo, passando hoje aqui para compartilhar uma palavra para o nosso coração. E a palavra que Deus colocou em meu coração para compartilhar com você hoje se encontra em Gênesis capítulo 41, versículo 40 e versículo 41, que diz assim: Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Vemos aqui quando o faraó ele ordena José como governador do Egito. Mas antes dele ter esse cargo, esta posição muito importante no Egito, ele passou por muitas dificuldades, ele passou por muitos problemas. E a Bíblia nos conta, quando nós voltamos um pouco na história, quando José ele era mais jovem, Deus ele dá um sonho a José, onde havia 11 estrelas, o sol e a lua. As 11 estrelas representavam seus irmãos, o sol e a lua representavam seu pai e sua mãe. E ele estava no meio das 11 estrelas, do sol e da lua. E essas 11 estrelas e o sol e a lua se prostravam perante ele. Aqui nós podemos ver Deus ele mostrando o que iria acontecer futuramente quando ele fosse governador. Mas antes desse plano acontecer, antes disso acontecer, antes do plano de Deus se concretizar na vida dele, ele passou por dificuldades, passou por alguns momentos de dificuldades, e ele teve que ter paciência e esperar a promessa de Deus. Quando ele conta esses sonhos para os seus irmãos eles ficam tristes pela vitória que Deus tinha dado para ele, ficam até com inveja de José. Invejam José porque José era o filho mais amado pelo pai, e invejam José pelos sonhos que Deus tinha dado para ele. Talvez hoje na sua vida seja assim. Deus te deu um sonho, Deus te deu um plano, Deus te mostrou qual era o sonho que ele tinha na sua vida, o plano que ele tinha na sua vida, e algumas pessoas ao seu redor têm até inveja de você, têm até inveja da sua família e inveja de você. Mas Deus, ele está te blindando, Deus está te protegendo de toda inveja. Nenhuma palavra de maldição, nenhuma inveja vai ter poder contra a sua vida. Deus está te protegendo. Nenhuma palavra lançada de maldição, lançada negativa contra a sua vida vai ter poder. Deus está protegendo você e Deus está protegendo os seus sonhos. Assim como ele protegeu José em todo momento. Porque quando os irmãos acharam que José ele estava sendo afastado dos seus sonhos, quando eles acharam que José ele estava sendo cada vez mais estando longe dos seus sonhos, era ao contrário. Deus estava colocando José mais perto do propósito, Deus estava colocando José mais perto dos sonhos. Quando os seus inimigos quiserem fazer de você, pensarem e planejarem algo para fazer você estar mais longe dos seus sonhos, vai ser ao contrário. Deus vai fazer você estar mais perto dos seus sonhos e mais perto do plano que ele tem para a sua vida. E a Bíblia vai dizer que chega ao ponto deles jogarem José na cova, no poço. Jogaram José no poço. Quando José ele foi encontrar eles falavam: lá vem um sonhador, com a de zombaria. Talvez zombam de você, mas não ligue para isso. Continue apenas confiando em Deus e confiando na promessa que ele fez para você. Pegaram José, rasgaram a túnica que o próprio pai dele tinha dado para ele e jogaram José no poço, jogaram José. E ali eles acharam que já tinha acabado com a promessa de Deus. Podem jogar José no poço, mas não podem jogar fora o sonho que Deus tem para a vida dele. A Bíblia vai dizer que eles veem ismaelitas, um grupo de ismaelitas passando, e eles vendem o próprio irmão como escravo. Podem vender José como escravo, mas jamais vão vender o sonho que Deus tem para a vida dele. José é levado ao Egito, e quando José ele é levado ao Egito, ele é comprado por Potifar, e ali ele é preso por algo que ele não havia feito. Ele era inocente e mesmo assim ele foi preso. Jogaram José na cadeia e prenderam ele lá.
Podem prender José na cadeia, mas nunca vão colocar na cadeia e nunca vão prender os sonhos que Deus tem para a vida dele. Eles podem até falar mal de você, eles podem até fazer de tudo, mas o sonho que Deus tem na sua vida, ninguém pode vender. O sonho que Deus tem na sua vida, ninguém pode trocar. O sonho que Deus tem na sua vida, ninguém pode jogar fora. Se você apenas permanecer fiel e ter paciência em Deus. Se você apenas permanecer fiel e esperar em Deus, assim como José esperou. E ali nesse momento ele foi tendo experiência, ele foi aprendendo sobre o Egito, ele foi aprendendo sobre a economia, ele foi aprendendo a como administrar. Nesse momento, nessa experiência que ele teve, ele foi aprendendo. E a Bíblia vai dizer que chega a hora da honra, chega a hora que Deus ele vai honrar. Vai chegar a hora que Deus ele vai honrar a nossa fé. Vai chegar a hora que Deus ele vai honrar a nossa fé e a nossa confiança na promessa. E a Bíblia vai dizer que Deus usa Faraó. E através de Faraó, Deus usa José para interpretar os sonhos. E quando ele interpreta os sonhos, Faraó vê que Deus era na vida dele. E Deus usa Faraó para tornar José governador do Egito. E ele salva o Egito de um momento de dificuldade, de um momento de fome que ia ter. E a Bíblia vai dizer que ele ainda salva os irmãos, aqueles irmãos que traíram ele, que jogaram ele no poço, que venderam ele como escravo. Ele ainda ajuda os irmãos. E ainda ajuda o seu pai e ainda dá uma terra para eles morar no Egito. Olha só que história que nós podemos ver na Bíblia. Olha que história, quando nós meditamos nessa história, nós vemos que vale a pena confiar nas promessas de Deus. Nós vemos que vale a pena acreditar na palavra de Deus. Então, assim como José, vamos permanecer firmes, confiando na palavra de Deus e nos sonhos que Deus tem para a nossa vida. Agora, meu querido amigo, eu quero te convidar para fazer uma oração. Se junte comigo nessa oração, meu irmão e minha irmã em Cristo. Espírito Santo de Deus, assim como José ele confiou nas promessas que o Senhor tinha para ele, que nós venhamos confiar nas promessas que o Senhor tem na nossa vida. Senhor, nós sabemos, Senhor, que muitas vezes a inveja ela aparece, porque os sonhos que o Senhor tem para a vida dessa pessoa é grande, os planos que o Senhor tem para a vida dessa pessoa é grande, e muitas vezes a inveja vai aparecer. As palavras de maldição vão aparecer, mas essas palavras não vão ter poder contra a vida dessa pessoa. Essas palavras não vão ter poder contra a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda inveja e toda palavra de maldição lançada contra você. Oh, meu Deus e meu Pai, assim como José ele permaneceu firme na sua promessa, que nós venhamos permanecer firmes, que nós venhamos permanecer, meu Deus, firmes na sua promessa, firme no sonho que o Senhor tem para a nossa vida. Não desista do sonho que Deus tem para a sua vida. Não desista das promessas que Deus tem para a sua vida. Oh, meu Deus e meu Pai, nos ajuda, meu Deus e meu Pai, a passar, meu Deus e meu Pai, por esses momentos difíceis que aparecem, porque nós sabemos, meu Deus, que a vitória está prestes a vir. A vitória está prestes a vir. E nós talvez estamos passando por um momento difícil, mas esse momento, Senhor, ele vai passar e nós vamos ter a vitória, e vai servir de aprendizado para a nossa vida. Espírito Santo de Deus, nós acreditamos na Tua promessa, nós acreditamos, Senhor, no sonho que o Senhor tem para a nossa vida, porque o Seu plano, meu Deus, ele é maior do que os nossos, os Seus projetos são maiores do que os nossos, os Seus sonhos são maiores do que os nossos. Então, meu Deus e meu Pai, que nós venhamos viver os sonhos que o Senhor tem para a nossa vida, os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Deus e meu Pai, por esse momento de oração, e que o Senhor, meu Deus, continue sendo glorificado e exaltado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Como é maravilhoso estar falando com Deus, como é poderoso sentir a presença do Espírito Santo em nossa vida. E você que foi tocado por esta oração, por esta palavra, e deseja ajudar este canal, ajudar esta obra que nós estamos fazendo, que é levar a mensagem de Deus, você que deseja, vai estar aqui a chave Pix. Qual é o valor? O valor que Deus ele colocar em seu coração. Todo o valor já faz uma grande diferença. O valor que Deus colocar no seu coração. E eu quero agradecer por todos que têm nos acompanhado. Que Deus continue abençoando.
Tome posse dessa palavra e até a próxima. Que Deus abençoe.